ao meu canal, o canal da Betânia Alencar. Muito obrigada por estar aqui de novo. Então, o vídeo de hoje eu trago mais um tutorial passo a passo de como montar uma almofada redonda. E não se esqueça de dar o seu joinha e de se inscrever no canal. Se inscreva no canal para ficar recebendo todos os vídeos toda semana. Não se esqueça, curta, compartilhe. Me sigam nas redes sociais, vou deixar no Instagram e Facebook. Então vamos no vídeo. E vamos à nossa lista de materiais de hoje. 1 metro de TNT da cor do tecido, pode ser até branco, não tem problema não. 50 centímetros de elástico, tesoura, 2 botões grandes, quanto maior melhor, linha resistente, pode ser aquela lisa, da marca Lisa, agulha, que tenha um fundo grande para pegar essa linha, agulha de costurar saco que dê para passar o elástico, ou uma agulha que tem um fundo que é de fibra de poliéster, antialérgico até. Um espeto de churrasco para poder furar a nossa almofada. 2 enchimentos de almofada ou um enchimento de... aquela que é de fibra de poliéster, antialérgico até. Vamos precisar de um retalho que seja da cor do tecido para poder revestir os nossos botões. Vai ficar assim a nossa almofada depois de pronta, aí a parte da frente. E este é o nosso avesso. Então, vai ficar as fileirinhas assim, ó. As 3 carreirinhas que você tem que deixar antes de fechar antes de fazer a costura para poder fechar nossa almofada. A gente vai costurar linha com linha. Vamos passar primeiro um alinhavo, juntando a linha com a linha, tem que ser certinho, bem alinhado, um em cima do outro, para poder ficar os quadrados contínuos. Ele não pode dessa forma, ó, ficar o quadrado, a linha junto com a linha, para poder ficar contínuo, senão vai ficar um quebrado. Agora a gente vai cortar um círculo do TNT para fazer o forro. Passar uma costura deixando 1 centímetro de borda e 20 centímetros de espaço para poder colocar um enchimento dentro. Depois de costurada vai ficar assim, ó. A gente vai cortar 1 centímetro de borda aqui, porque senão vai ficar muito grande, passando aí, sobrando esse espaço. Aí a gente vai puxar o fio para poder sair certinho do mesmo lado, do lado e do outro, para não ficar muito grande, transpassando, porque quando a gente for fechar a almofada, ele vai ficar muito largo, aí não presta por conta que vai ficar um monte muito grande, não dá para fazer a costurinha de trás, não vai ficar legal. Não vai fazer o coraçãozinho, a nossa florzinha legal. É só puxar o fio para ficar igual, que aí você vai cortar na linha do fio, não tem erro. Principalmente para quem é iniciante, esse tecido é muito bom, muito fácil de trabalhar. É só puxar o fio e cortar na linha, fica bem fácil. Depois de puxar do fio dos 2 lados, aí é só... As linhas têm que ficar bem alinhadas, retinho uma com a outra, para que depois não fique desalinhada a nossa almofada. Quando que ele vai ficar contínuo, o nosso desenho. Depois de puxar do fio dos 2 lados, aí é só cortar.
Depois só passar um zigue-zague nas bordas para que fique mais firme e não se solte, porque é muito fácil de se soltar esse fio. Então, a borda de 1 centímetro. Só marcar 1 centímetro e cortar. Passado o zigue-zague em toda a costura. Se a parte de cima vai ficar quadrado, quadrado, Vzinho, quadrado. A costura e a parte de baixo vai ficar quadrado com V, quadrado, quadrado e no final o traço. Esse. Quadrado, Vzinho, quadrado, quadrado, traço. Costura e a parte de baixo ficaria traço, quadrado, quadrado, Vzinho, quadrado. Aí depois de terminar, passada a nossa costura, a gente vai agora, ó, fica certinho alinhado. Agora a gente vai terminar e fazer essas 2 ou 3 fileiras que a gente não fez ainda. Se é um traço, você insere a sua agulha num canto de cá, onde está terminando o traço, e no canto superior pegando uma parte daquela costura, que aí fica até bom que fica mais firme. No canto superior de lá, no sentido em que está o traço. Pode pegar uma parte da costura, não tem problema. Gosto de passar a linha dentro da outra, a agulha por dentro da linha, que aí eu acho que fica mais firme. Só arrochar e arrematar. Você girar um pouco a agulha assim, dessa forma, a linha ela vai ficar mais unida, não vai ficar tão desgarrada. Muitas pessoas não gostam de trabalhar com essa linha porque ela fica desgarrada. É só dar uma giradinha na agulha para ela se unir mais. Se girar muito, ela vai ficar muito junta e fica até difícil de dar o nó. Então, fica assim, ó. Depois de dado o nozinho, é só cortar sua linha, que eu faço ponto a ponto, e vamos para o próxima casinha. Então, depois de feita, ela vai ficar assim, ó. Por isso que eu digo que você tem que verificar bem essa questão dos traços, para poder ficar de forma contínua e nem perceber a costura. Só percebendo se olhar de perto. Fica bem feitinho. E tem que ser de forma contínua. Agora vamos fechando essa almofada. E para fechar, você vai pegar aquela linha e vai costurar quadrado sim, quadrado não. Quadrado sim, quadrado não. Fazendo um alinhavo. Coloca uma linha de 1 metro para cada lado das bordas. É bom porque se colocar uma pequena, na hora de fechar vai ficar meio ruim. Vai dar um trabalho. Costurar um alinhavo, risco para dentro e outro para fora. Aí você insere a agulha de dentro para fora. Essa parte da costura aí é só pegar no pezinho. Coloca a costura da parte de dentro para um lado e pega no pezinho. Ah, é bom dar um nó na ponta porque se caso você puxar demais, ela vai enganchar a linha. Não vai passar direto, né? Então, você vai fazendo assim, ó. Casinha sim, casinha não, também. Aí vai franzir, formando umas dobrinhas que vai ficar certinho na hora de você fechar sua almofada. Vai ficar assim, ó. Agora, para finalizar, se você seguir o passo a passo certinho, na hora de finalizar vai dar certinho, ó. O último ponto vai ser para você inserir para dentro e aí onde você vai amarrar uma linha na outra e puxar e franzindo sua almofada.
Ó, já tá mais ou menos pronta, já dá pra ver o resultado. Agora você vai pegar e dar um nó, pode dar bastante nó, não tem problema, vai ficar pra dentro esse nó, é só puxar. Arruma a sua almofada bem direitinho, colocando, ajeitando as dobrinhas. Aí, na parte de dentro, a gente vai dar um nó. Como essa é a parte de baixo, fica mais fácil, que é só você virar pro outro lado, abriu, ó, já tá redondinha, tá vendo? Nossa almofada bem redondinha. É só pegar e dar uns nozinhos, juntando. É bom deixar um espaço da largura de um dedo, porque você vai inserir uma agulha aqui ainda, né? E também tem um espeto de churrasco, porque como eu usei o enchimento de almofada, é feito de retalho. Aí no que é feito de retalho para perfurar com aquela agulha, que é uma agulha mais grossa, você pode usar a agulha grossa do fundo largo. Fica difícil. Mas aí é só você furar com o espeto de churrasco, como eu fiz, deu certo, e utilizo. Fica assim, ó, é só ajeitar, depois ajeitar as dobrinhas para um lado só. Ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário, depende, você que escolhe, para elas ficarem no mesmo sentido. Mas só vai ficar perfeitinho mesmo quando a gente tiver colocado o enchimento. E esse buraquinho do meio não é bom deixar ele muito grande também, por conta que quando você for colocar o botão corre o risco de entrar para dentro. Que quando você puxar, que você põe força, ele pode entrar para dentro. Pronto, depois de feito isso, como é uma linha de seda, poliéster, eu corto e queimo a ponta para ela não sair tão fácil. Selando as pontas, para que ela não saia tão fácil. Agora vamos para o enchimento. Vamos pegar aqui a nossa capa. Essa capa de dentro é só questão de quando for lavar ficar mais fácil de retirar o enchimento. Não ter, você precisa desmontar toda a sua almofada. Tirar aquele monte de coisa. Então, você agora é só encher, colocar. Não leva os dois enchimentos para esse total de tecido. Só vai levar um enchimento e meio. Se colocar os dois, creio eu que fique muita coisa, fica muito volume. Ele vai ficar muito duro e a intenção não é essa. Se você fizer com aquele enchimento poliéster, que é o enchimento travesseiro, que é aquela manta, eu chamo manta acrílica, não sei se é bem esse nome, ele fica bem melhor. Ele, além de ser antialérgico, é bem mais fácil de estar trabalhando com ele. Não precisa do espeto de churrasco para estar perfurando. Depois de você vai encher, você vai fechar, né? Essa partezinha aí que a gente deixou aberta para poder colocar o enchimento. Depois de alinhavar, para alinhavar não precisa saber costurar, fazer igual eu, faz uma alinhava aí que fica bem seguro. Quem não sabe costurar é quem mais fica mais segura a costura ainda. É uma coisa louca, porque dá muitos nós ou postura demais, não sei dizer. E fica legal. Pronto, nosso enchimento está pronto. A gente vai ajeitar ele. Vai ajeitar ele para depois colocar na nossa almofada. Mas primeiro a gente vai alinhavar toda essa parte daqui, ó, para poder colocar o enchimento.
Da mesma forma que a gente alinhava o outro, a gente vai alinhar esse aqui também. Agulha, introduz a agulha de fora, de dentro para fora e vai pegando quadradinho sim, quadradinho não, até sair fora. Depois é só você deixar, ó, como eu fiz, dei um errado aí, coloquei uma linha muito pequena, deu trabalho para depois fechar minha almofada. Eu dei um nozinho de correr na expectativa de dar certo. Que quando eu fosse fechar, era só puxar o nozinho e fechava. Esse nozinho de correr que eu falo é o nó de gravata. Aí vamos colocar nosso enchimento dentro da almofada, ó, arrumando e colocando direitinho para não estourar os pontos. É só você ir arrumando e colocando devagarzinho que entra. Aí depois você vai você vai arrumando ele aqui na parte de dentro, para nossa almofadazinha ficar bem cheinha. E ela fica bem redondinha. Já tá dando pra ver como é que vai ficar nossa almofada. Olha que legal. Aí agora, arrumado, só fechar. Pra fechar, do mesmo jeito, vai dando nó e puxa. É só dar um nó, pode dar bastante nó. Fecha bem, aí eu pedi a ajuda do meu ajudante aí pra poder fechar. Dar um nó, não escapulir a linha. Deu um nó forte. E ainda ficou grande essa aberturazinha aí. Era pra ter ficado mais fechadinho. Porque quanto mais fechadinho, melhor porque meu botão não era tão grande. Corta a linha. Pincela ela. Dá uma queimadinha aqui nas pontas pra não desfiar. Porque essa linha desfia muito fácil. Depois é só colocar pra dentro a linha. Não se preocupe, depois essa linha vai ficar escondida com o botão, embaixo do botão. Não tem problema. E depois é só alinhar as dobrinhas todas para um mesmo lado. Olha como ficou. Agora a gente vai revestir nosso botão. É só fazer uma marca de 1,5 cm mais ou menos ao redor do botão. Você faz um círculo que dê pra você ver que dá pra cobrir seu botão. Então você vai fazer 2 desses, 2 botões. Se você já fez um molde e deu certo, você já dá pra cobrir seu botão, então você já aproveita e faz o outro com ele.
Aí a gente vai inserir o elástico nos dois buracos do botão. Pode ser qualquer um dos dois, não importa. Só você girar a ponta do elástico e enfiar dentro do buraquinho do botão, que dá certo. Você passar o elástico por esses buraquinhos do botão. Aí eu já tinha revestido o outro, então foi a partir do corte do primeiro, eu fiz o segundo do círculo para revestir o meu botão. Então, agora você vai fazer um alinhavo também, deixando só um espaçozinho mínimo aqui atrás. É só alinhavar deixando um espaçozinho para que não desgarre o tecido, né? Agora a gente vai dar aquele nozinho que corre, como eu digo. É aquele nozinho de gravata que corre. Para quando colocar o botão dentro, puxar. É só fazer uma laçadinha por cima do seu dedo, rodeando todas as duas. Fazer uma laçadinha por cima do dedo, juntando, circulando todas as duas linhas. Aí depois é só colocar a ponta da linha por dentro desse círculo e arrochar. Aí coloca o botão já com o elástico dentro, centraliza o elástico e as pontas iguais. Aí só botar o elástico dentro e puxar que ele vai arrochar e fechar o seu botão dentro do seu tecido. Depois você vai fazer umas alinhavo aqui pegando o tecido, porque aí vai ficar mais reforçado, o seu botão vai juntar mais o tecido, vai ficar bem mais seguro. Vai dando voltas, uns costurazinhas assim por todo o botão, ó, que aí vai arrochar o tecido ao redor do botão. Ele vai ficar bem firmezinho. Depois, por final, é só arrematar. Ó, puxando com força. Eu gosto de usar a linha de pipa, que ela é mais resistente para isso. Ela não vai se torar fácil quando você puxar. A outra, a normal de algodão, eu já usei ela e ela se torou. Ela não segurou. Então, você faz assim, ó. Introduz a agulha e dá uma volta, tipo uma laçada. E vai puxando e unindo o tecido. Aí depois é só arrematar. Só cortar a linha e fica assim.
Agora vamos furar o centro da nossa almofada com um espeto de churrasco. Aí eu peço a ajuda do meu esposo, porque é muito duro, meio difícil pra mim. Ele tem mais força do que eu, consegue furar melhor. Aí introduz a agulha com o elástico e o botão na ponta. Aí depois é só puxar. O mais difícil da almofada é isso, é passar o elástico no meio da almofada, que este elástico é quem vai unir as pontas e deixar aquele formato de puff. Então, sair alguma coisa é só voltar para dentro novamente. Aí puxa e ó, como é que vai ficar? É só alinhar o botãozinho direitinho. Agora vamos colocar o botão na parte da frente, né? Nós fizemos a parte de trás, agora é a da frente. Apenas uma das pontas do elástico é quem vai passar por o botão neste lado aqui. Você pega apenas uma parte do elástico. E o outro, quando a gente der um nó, vai ficar bem alinhado. Aí depois de você passar aquela parte do elástico, você vai cobrir o seu botão. Já feita a capinha lá, certinha, toda alinhavada, daquela forma que eu já mostrei antes. Vamos cobrir o botão antes de dar o nó no elástico, antes de fechar, por finalizar nossa almofada. É só colocar, ó, botar o tecido em cima do botão. Não precisa pegar as duas partes do elástico, não tem problema, só uma mesmo. Não, só uma parte do elástico. Separa o elástico para não costurar o elástico. Não pode pegar o elástico, tem que ter cuidado com isso, viu? E é só ir fazendo aquelas costurinhas, alinhavando ao redor do botão para que fique mais firme o nosso tecido no nosso botão. Então, vai dando essas costurinhazinhas assim de lado, ter cuidado para não pegar o elástico. Arrochando para ficar bem firme. Quanto mais arrochadinho, mais firme, mais bem coberto vai ficar o nosso botão. Ter cuidado para não pegar o elástico. O elástico tem que ficar livre, que ele vai correr. Quando a gente puxar ele tem que ir. Depois de ter coberto, de ter alinhavado todo ao redor do nosso botão, é só fazer o arremate. Gosto de arrematar bem, deixar da baixa não para ficar bem seguro. Só cortar a nossa linha. Eu cortei com o dente mesmo, não tava com a tesoura nesse momento. Aí agora você vai dar um nó no botão. Só puxa o botão para ficar próximo da almofada. Aí você vai dar nó. Só dá nó mesmo, normal. Aí é só você dar os nozinhos.
Não precisa ser muito nó, é só um firme, arrochando, para que ele fique como se fosse um puff, com aquele meiozinho de puff, aquele meio mais aprofundado. Aí eu não arrochei muito, por conta do enchimento que não permitiu. Aí ele não ficou muito bonitinho não, assim meio pode aprofundar mais. Só dá uns nozinhos e não se preocupe que esse nó e o pedaço restante do elástico não vai ficar para fora, é só você colocar para dentro. Depois só cortar, ó, não precisa ser muito pequeno. E coloca essa parte. Eu gosto de guardar esse taco de elástico, às vezes eu preciso para fazer alguma coisa. No artesanato a gente se aproveita tudo, né? Então, ó, essas pontinhas do elástico é só levantar o botão e empurrar para dentro do buraco. E por último, a gente vai ajeitar as dobrinhas para elas ficarem no mesmo sentido. E o botão, meu botão era pequeno, o buraco ficou meio grande, não tava, deu problema, deu trabalho para mim cobrir toda a parte da costura. Só você alinhar e fazer os últimos retoques, que a nossa almofada estará pronta para você usar, você vender, decorar sua casa, seu sofá, sua cama, dar um presente. Tem muitas opções para o artesanato. Só ir organizando, arrumando dessa forma. Parte de trás. Sim, todos para um lado só. Ajeitar o botão também. Todos bem arrumadinhos. Você vai apalpando ela ao redor para ela ficar redondinha. Senão ela vai ficar meio oval ou sem ficar redonda. E é isso. Por hoje é só. Então, o que acharam do vídeo? Deixe nos comentários e dê seu joinha se você gostou do vídeo, para que eu continue trazendo. Toda semana tem um vídeo novo para você. E se inscreva no canal e ative o sininho para você receber a notificação de quando eu tiver postado um novo vídeo. Vídeos novos toda semana.